Sejam muito bem-vindos ao Economia Dia a Dia, programa do Sindicato dos Economistas de São Paulo em parceria com o Corecon, temporada 2025. Hoje, como vocês podem ver, num estúdio novo comemorando, para celebrar também os 90 anos do sindicato, além, óbvio, dos 25 anos do EDD. Hoje, o meu convidado é Antônio Roberto Fernandes, que vai falar conosco sobre os plantões de perícia. A gente aqui no ProEDD já entrevistou alguns economistas e algumas pessoas que trabalham com perícia judicial, já trouxeram várias informações, mas sobre o plantão, acho que é a primeira vez que a gente conversa. Então, Antônio, obrigado por ter aceitado conversar Prazer, muito conosco, obrigado. Olá a participar aqui do todos. EDD. Cenário novo, você está inaugurando. Perfeito. Me sinto honrado. Bom, para começar, vamos tentar deixar todo mundo na mesma página. Obviamente que o nosso público-alvo são os economistas, pessoas que, de certa forma, já sabem como funciona a perícia judicial, mas esse é um conteúdo que vai para várias mídias diferentes, então acaba atingindo o público de forma geral. Para quem não sabe o que é, explica para as pessoas o que é a perícia judicial. Então, a perícia judicial, ela pode acontecer em vários assuntos. Pode ser, por exemplo, perícia médica, pode ser uma perícia grafotécnica, para ver se a assinatura daquele documento é realmente daquela pessoa. Então, perícia médica pode ver se para ver se a pessoa desenvolveu uma doença ocupacional no exercício daquela profissão. Então, a perícia ela é uma ferramenta auxiliar para o juiz. É como se o juiz saísse da cadeira dele, né, e, através de uma mão longa, né, chama mão longa manus, ele fosse até o escritório do perito ou até a empresa, né, e verificasse se aqueles dados, aquelas informações que são trazidas aos autos, elas são verdadeiras. Então, a perícia ela é uma ferramenta auxiliar para que o juiz se convença, né, ou não, daquelas razões dessa ou daquela parte. Entendi. Tem uma estimativa de... Porque eu acho que todo mundo ou já fez, ou conhece alguém que fez, ou em algum momento da vida vai precisar recorrer ou passar por algum tipo de perícia. Tem uma estimativa de quantas perícias são feitas? Com que frequência o juiz pede isso? Para algum caso específico é mais solicitado do que para outros? Entendi. No Brasil, até segundo o nosso colega lá, o Pedro Afonso, são cerca de mais de 100 milhões de processos no Brasil. Uhum. Eu estimo que uma pequena quantidade desses processos gere uma perícia, porque às vezes tem muitos processos que não envolvem uma questão monetária, a questão de liquidar, né, mesmo. Mas, ainda assim, é um mercado bem abrangente, bem amplo, né, para quem quer começar a fazer o trabalho. Eu trabalho, nesse ano eu completo 30 anos, né, nesse mês completei 30 anos. Quando fui em fevereiro de 95, eu fui para a AGU, Advocacia Geral da União. Uhum. Eu, embora já era economista, mas eu não tinha a menor ideia de o que era uma perícia, do que queria fazer. Então, como economista formado, indo para a AGU, eu participei de vários cursos em São Paulo, em Brasília, né, e aprendi a perícia. E, inclusive, aprendi um pouco a respeito do processo. O processo, que a gente fala processo, pode ser o processo civil, trabalhista, ele ensina para os advogados, para os juízes, para os que atuam na área, como é que deve ser feito a ordem, a organização, as informações que são disponibilizadas no próprio processo. Então, ele é interessante, né, que as pessoas conheçam um pouquinho, né, de tudo, né? E mesmo se não quer, eu não quero ler porque o código é complicado, o negócio é um livrão desse tamanho, quando dá em papel. Então, faz o seguinte, dá uma olhada em algum arquivo de um colega, como é que ele fez, né? Hoje em dia, inclusive, tem inteligência artificial, e a inteligência artificial não que seja algo confiável, ela é apenas uma ferramenta auxiliar, é como se fosse um amiguinho que você quer trocar ideias. Daí você pode fazer uma pergunta mais ingênua, vai ter uma resposta mais ingênua, você pode ter numa escala 1 a 10, eu tenho uma resposta de nível 10, ou seja, um nível bem aprofundado. Então, é uma possibilidade de você pergunta algo, né, e vai ter uma resposta. Quando eu comecei em 95, não existia internet, né?
A gente estava começando a internet. Começou a chegar em 94, mais ou menos, Por no Brasil, aí, né? então, a conexão de escada, os Conexão de próprios escada, órgãos do serviço público, às vezes o chefe tinha que pagar do próprio bolso uma conexão de escada que era lenta, né? Então, eu participei todo esse processo aí. Mas já foi um avanço, veio a internet, daí aos pouquinhos, muita informação foi sendo inserida nos sites, né? Foi sendo organizada, né? Eu atuei bastante na perícia trabalhista, Uhum. né? Cheguei a atuar em perícias, por exemplo, mutirão, onde eu recebia 12 processos por semana, Caramba! né? 12 processos por semana. Então, é um trabalho desafiador. E daí, depois, quando a Justiça Trabalhista começou a utilizar um programa próprio, daí me afastei. Fiquei só na área civil mesmo. Uhum. Na área civil é uma área interessante porque ela abrange assim, muitos assuntos. Desde, por Sim. exemplo, alguém estava jogando um jogo de futebol, a bola caiu no telhado do vizinho, quebrou a telha. Daí, em razão da telha quebrada, teve chuva que atingiu o imóvel, né? E, em razão disso, pode gerar uma indenização, e em razão dessa indenização, Caramba! alguém vai ser condenado, alguém tem que reparar o dano. Uhum. Então, a justiça ela existe assim para reparar algum tipo de dano, Sim, claro, né? claro. Alguns dos nossos... eu já tive uma convidada aqui que falou que ela era economista, obviamente, atuava como perito, mas o marido dela, por exemplo, era arquiteto e atuava também como perito. Então, várias profissões as pessoas podem fazer os cursos e especializações para atuar como perito, é isso? Exatamente. Por exemplo, existe a avaliação patrimonial, né? Então, a avaliação do patrimonial, às vezes pode exigir um pouquinho de conhecimento em engenharia, né? Uhum. Então, dependendo do imóvel, se você for signo qua non, for imprescindível dados estruturais, daí realmente tem que ser feito por um arquiteto, por um engenheiro de preferência, né? Embora o arquiteto tenha aula de cálculo 1, cálculo Sim, 2, claro, né? claro, claro. Mas o engenheiro seria talvez o mais apropriado, Aham. né? Mas arquitetos também podem, assim como contadores, etc. Pode. Na verdade é o seguinte, aí é uma questão justamente nessa semana, no nosso grupo, junto de colegas economistas, tem surgido essa questão atuarial. Atuarial, ele envolve assim uma questão, por exemplo, eu tenho um título de capitalização privada, né? Em vez da previdência social, Sim. né? Eu tenho um título de capitalização privada porque quando eu me aposente, eu tenho um complemento, já que, né, a previdência oficial estabelece um certo teto. Sim. Então a pessoa começa a contribuir e um belo dia ele vai receber aquele valor. Só que ele precisa confirmar, será que aquele valor está certo? Né? Ele realmente está à altura da expectativa diante dos vários anos de contribuição? E também nessa área que poderia ser chamada de área atuarial, também tem o Banco do Brasil tem uma entidade chamada Previ, né, a Previdência dos Servidores lá do Banco do Brasil. E essa Previdência, ela, além de promover essa questão de complemento de aposentadoria, eles têm também, às vezes, financiamento de imóvel. Então, às vezes surge essa questão. Esse financiamento de imóvel, ele tem muito mais uma questão financeira do que propriamente atuarial. Uhum. Então, às vezes, as nossas áreas de atuação, elas chegam a uma área um pouco cinzenta, onde, de repente, você tem uma área de atuação de um colega, né, que é da área ciência atuarial, que exige inscrição no Instituto Brasileiro de Atuária, Sim. né? E também temos a questão financeira, que seria a abrangência do Conselho Regional de Economia. Né? Entendi. Eu vou até sugerir para o pessoal que edita o canal da TV Economista, para de repente criar uma playlist só sobre perícia, que eu acho que a gente já tem algumas entrevistas aqui e uma vai complementando a outra. Então, vai ficar a dica aí para o pessoal, dar um pouquinho de trabalho para o pessoal que Ótima edita ideia. o canal da TV Economista. Agora, entrando efetivamente no nosso tema aqui, o que é um plantão de perícia? Perfeito. O plantão de perícia ele acontece todas as terças-feiras, né, e me revezo junto com outros 2 colegas economistas, né, bastante experientes como eu,
e que nós ajudamos a tirar dúvida de alguns colegas, às vezes é dúvida a respeito, uma dúvida singela a respeito de honorários. Quanto eu posso cobrar de honorários? Uhum. Né? É uma questão bastante subjetiva, né? Embora o Conselho Regional de Economia tenha uma tabela de valor de honorários de acordo Sim. com a hora que ele vai gastar para fazer aquele trabalho. Já, às vezes, surge uma dúvida tipo, eu montei esse demonstrativo, estou na dúvida pontual nesse trecho aqui. Uhum. Ou então, às vezes, alguém até fez um laudo, né? Teve na semana mesmo alguém que fez um laudo, mas ele não tinha sequer feito a petição inicial, a petição para juntar, perdão, a petição para juntar aquele laudo nos autos. Uhum. Porque o aluno que sai da faculdade, ele aprende a fazer a monografia, ele aprende a fazer um trabalho acadêmico, né? Mas a petição, ou seja, o laudo, ele é um pouquinho diferente, porque existe o laudo, mas tem que fazer uma página de capa quando a gente está pedindo para o juiz, como se dissesse assim, excelência, eu me digno de vir à sua ilustre presença para pedir que seja juntado o laudo pericial. Uhum. Né? É uma questão meramente formal, Sim. mas você tem que pedir A para que o laudo... tecnicalidade que é necessária. Não é só você fazer o laudo e juntar no processo. Você tem que fazer essa folhinha de capa, né, dizendo, olha, peço que seja juntado o laudo e, ao mesmo tempo, peço que seja liberado dos honorários. Uhum. Então, vocês atendem colegas peritos. Você falou, a gente se reúne e atende. Onde fica? Como que as pessoas podem entrar em contato? Agenda? Como que funciona isso? A agenda é toda terça-feira, né? E é enviado aqui por e-mail aqui do sindicato, né? Agora eu confesso que eu não lembro. A gente vai colocar aqui no GC. Então, atende aqui no sindicato. E então, a resposta, seja tanto a pergunta como a resposta, é principalmente por e-mail, né? Porque assim fica escrito, fica claro lá realmente tanto a dúvida quanto a resposta, né? E às vezes, se ele não se deu por satisfeito, a gente pode complementar com mais algum acréscimo, a gente pode inclusive enviar um anexo, né? Então, basicamente, eu diria quase 100% é dessa forma. Se porventura precisar, às vezes até conversar por telefone, ou até mesmo fazer uma vídeo, a gente também fica disponível, né? É possível a gente até, digamos, se precisasse, eu vou acessar, mediante o pedido do interessado, acessar o computador remotamente dele e colocar algum recurso, ou até mesmo ensiná-lo a fazer alguma coisa que precise. Entendi. Né? Mas isso, eu confesso que até agora eu não fiz, não. Realmente, Claro. isso só faço entre os meus colaboradores. Sim. E quais seriam, sei lá, as dúvidas mais comuns que eles trazem para você? As dúvidas que eu vejo mais frequente, por que pareça, dúvidas referente esse é meu primeiro trabalho, eu gostaria de ver como é que está, né? Eu preciso fazer um termo de diligência, você poderia me ajudar? Eu preciso pedir 10 documentos, né? Então, as dúvidas são referentes a alguma etapa do trabalho que ele ainda não realizou. Entendi. Né? Então, ou até mesmo, como disse, alguém fez o trabalho pronto e ele não percebeu, ele não leu os autos, né, com atenção, né, é natural, porque às vezes tem processos que têm 10 mil páginas, né? E ele não percebeu que já foi estimados os honorários pelo juiz, dizendo os honorários são 2, 5, 10 mil reais, e foi depositado já por aquela parte, que seja o autor ou o réu que precisa depositar, então já foi realizado o depósito, e ele não tinha percebido essas duas etapas. Ele falou, eu devo falar alguma coisa sobre os honorários? Sim, nesse caso ali, como já foi depositado os honorários, já está definido o valor, ele precisaria apenas juntar uma folha pedindo para levantar, a gente chama soerguimento, né? Soerguer os honorários, e indicando o número da conta para a qual será transferida. Entendi. Né? Porque os depósitos que ficam lá à disposição do juiz ficam numa conta judicial. Uhum. Daí, quando o assistente técnico, o perito, né, ele atua no processo, ele vai poder receber aquele valor. Né? E aquele valor que foi depositado exclusivamente para ele, né, fica lá à disposição, mas ele tem que ser transferido para a conta, né,
do perito, Uhum. né, Agora, que ele indicar. Agora, Antônio, todo o meu conhecimento jurídico e sobre perícia são dos meus entrevistados ao longo desse período que eu atuo aqui no EDD e em outros centros de custos, de custo, e das séries de TV americana. Então, todo o meu conhecimento de perícia vem daí. Me fala uma coisa, é possível, sei lá, que uma das partes conteste a atuação do perito, peça uma nova avaliação, peça um outro perito, e como que isso funciona e você recebe dúvidas sobre isso? Sim, na verdade, assim, esse trabalho que nós fazemos, ele tanto, não só ele presta um socorro para os próprios peritos nomeados pelo juiz, mas também a gente chama de assistente técnico, Uhum, aquelas pessoas que dão apoio para as partes, sim. né? Então, às vezes, eventualmente, um desses atores, que o perito ou assistente técnico, tem alguma dúvida. E, em razão dessa dúvida, é no exercício de contestar, dar anuência ou mesmo pedir até anulação do próprio laudo. Ele tem que ter um argumento forte, Uhum, né? Isso pode acontecer, né? Realmente, por exemplo, se o perito está trabalhando em conluio com uma das partes, né? entendi. Isso já aconteceu uma vez, eu estava atuando como assistente técnico Uhum, e eu percebi assim que o demonstrativo que utilizou, ele não nem sequer disfarçou, estava assim, é como pegasse o mesmo arquivo, não iria nem Ctrl+C, Ctrl+V, o mesmo uhum. arquivo, pegou e imprimiu. Resultado, eu fui chamado lá diante do juiz, apresentei argumentos e ele acabou admitindo que fez isso, o laudo foi anulado, E aí, quais né? as consequências? Ele ficou queimado, para não dizer outra coisa, lá não sei o que Aham, aconteceu depois, aham. né? Aconteceu isso. Pode sofrer consequências É, judiciais, o conselho pode cíveis ser ou chamado. Por criminal? exemplo, assim, nada impede, se eu fizer um Porque é laudo, uma fraude. se eu fizer um laudo, eu não sou obrigado a ter conhecimento tudo que envolve. Por exemplo, vamos supor assim, seja um laudo trabalhista, que envolva a leitura daquele odômetro, né, para verificar a velocidade do veículo, Sim. né? Então, eu posso contratar uma espécie de um sublaudo, um laudo auxiliar, para dizer qual que era a velocidade do veículo, porque eu não sou obrigado a ler aquele tacógrafo, alguma coisa Tacógrafo. assim, né, Uhum. que mede e mensura a velocidade máxima do veículo, né? Então, uma vez aconteceu, eu participei até de uma plenária do Corecon, onde era uma colega que estava, embora escrita aqui em São Paulo, ela estava atuando lá no Paraná. E ela fez o laudo, e nesse laudo ela contratou um laudo né, ela teve uma assistência de uma contabilista. Sim. Em razão desse trabalho da contabilista, o laudo foi feito, foi entregue. Só que, passado alguns dias, ela teve que se manifestar e ela disse: então eu não posso me manifestar porque a minha colega que me ajudou na parte contábil agora não está mais trabalhando comigo. E daí ficou bem chato para ela, né? Entendi. Realmente, né? Ela tinha que ter, sei lá, arrumado outro contador, alguma coisa assim, Aham. né? Então, voltando à sua pergunta, dizendo assim a respeito de se as partes podem contestar. Se as partes encontrarem motivos para discordar do laudo, elas são pagas, na verdade, para discordar do laudo naquilo que for benéfico para o seu cliente. Ela tem que lutar com unhas e dentes em prol Claro, do claro. cliente. E os peritos, eles atuam sempre a pedido do juiz? Eu, enquanto requerente, eu posso não contratar como um perito, mas contratar, por exemplo, como um consultor para me ajudar no caso, ou Sim, não? nesse Ou caso, mesmo que seja um perito é que um, também atue para um corte? advogado, o advogado vão contratar os assistentes técnicos, né? É possível indicar os assistentes técnicos para que o assistente técnico assessore o autor. E esse processo, essa assessoria pode ser antes do processo começar, né? Onde você fala assim: eu vou fazer um cálculo, vou fazer uma mensuração, vou fazer uma auditoria para verificar se compensa entrar com a ação, se Uhum, houve realmente um prejuízo, se houve algo que justifique o ingresso da ação, né? Então, é feito essa avaliação, uhum. né? Daí, às vezes, no primeiro instante, esse dia aconteceu em Campinas com um cliente, ele, por enquanto eu resolvi não entrar. Passado um mês, ele resolve entrar. Uhum. Então, é um critério que cabe a eles julgar, né? O advogado não pode pressioná-lo, Claro. não, caiu na rede a peixe, não, vamos Não, lá, tranquilo. não. Então, E o mesmo perito pode atuar
com o juiz e pode atuar Não, na para... verdade, assim, se você atua como assistente técnico, nada impede de você atuar, até mesmo naquela vara, como perito. Mas o ideal é, por exemplo, o que exige a legislação, que se você foi nomeado como perito, você não pode atuar como assistente técnico. Entendi. Né? Então, existe um impedimento ético, você não pode, no mesmo processo, atuar. É como se, de novo, um jogo de futebol, você não pode ser juiz, bandeirinha ou técnico de uma das partes. Né? Você Sim. Tem que ficar numa função só. Claro. Como eu me torno um perito? Em primeiro lugar, é o seguinte, você tem que se inscrever no próprio tribunal que você quer atuar. Exigem alguns documentos, umas certidões dizendo que você é uma pessoa ilibada, você não tem nenhuma condenação em cima de você, né? E você encaminha, porque existe laudo até de psicologia, psiquiatria, né? Então, as perícias, elas são bastante abrangentes, né? Então, dependendo da sua área de formação, é claro que algumas áreas vão ter uma demanda maior, né? Sim. E então, qualquer profissional de nível superior pode atuar. Mas aí tem um concurso, faz uma prova? Aqui no estado de São Paulo, não. No Rio Grande do Sul, para os contabilistas, né, exigem uma prova, realmente. Eu acho que no estado de São Paulo também acho que exige alguma prova de proficiência. Né? No caso, por enquanto, nós, economistas, não. Na verdade, a sua própria expertise que vai te habilitar a atuar como perito. Entendi. Você pode atuar como perito em conjunto com, por exemplo, quem está assistindo a gente aqui, uma pessoa que está saindo da faculdade de economia e falou, putz, me interessei, gostei dessa coisa de perito, atuar junto com o juiz em casos e tal. Remunera bem? Eu posso trabalhar só como perito? Porque, aí pode ser uma impressão minha, eu percebo que os peritos com quem eu conversei, eles sempre têm uma profissão paralela, assim, por exemplo, eu sou advogado e perito, eu sou economista e perito, sou arquiteto e perito. Remunera bem a ponto da pessoa seguir isso como carreira? Eu acho o seguinte, em toda profissão, por exemplo, se você vai num médico, aquele que faz a avaliação para você, médico do trabalho, sim, ele tem um escritório bem modesto. Se você vai num médico de uma clínica estética, sim, você vai perceber que os honorários dele devem ser melhores. Claro. Então, eu diria que é possível você elevar o valor dos honorários, agregando valor até no momento que você encaminha a estimativa de honorários. Se você pegar e apenas mandar uma estimativa de honorários pelo WhatsApp, o valor é R$ 1.500. Beleza. Agora, se você manda com um e-mail, com uma boa apresentação, inclusive demonstrando que você já leu do processo e viu os pontos controversos, né, o núcleo daquela discussão, ver assim, o que realmente está no embate e principalmente aquilo que pode ajudar o cliente. Aquilo ali é como uma pescaria. Se você der um chocolate para o peixe não vai morder. Mas se você colocar uma isca atraente, aquilo lá vai chamar atenção. Então, acho que isso faz uma diferença. Agora, existe no mercado alguns assuntos que ele realmente agregam um pouco mais de valor. Né? E, infelizmente, a área trabalhista, ela, atuando como assistente técnico, ela é sofrível. Já atuando como perito, eu diria que é um pouco melhor. Entendi. Mas eu diria assim, que a área civil ela tem sido mais generosa. A área da tecnologia já tem uma demanda grande de consultoria de peritos, os juízes agora com crimes cibernéticos e essas coisas, está crescendo essa área ou ainda está muito no começo? Eu para ser franco mesmo, eu não tenho acompanhado a área de perícias na área de crime cibernético. Mas eu acho que desde a época dos crimes de colarinho branco, isso aí tem tido um aumento. Assim. Bom, Antônio, para a gente encerrar, passa de novo o serviço. Perdão, antes da gente encerrar, existem cursos, como que as pessoas participam desses cursos? São caros? Você pode fazer de forma remota? Como que funciona? Perfeito. Eu diria o seguinte, existem muitos livros, às vezes as pessoas podem até mesmo ler livros gratuitamente baixados, né, na internet,
Então, eu diria assim, para quem está começando e não dispõe de recursos, né, o ideal seria você investir o menos possível naquilo para você poder ter um retorno ou até mesmo gastar naquilo que é imprescindível. Por Uhum. exemplo, pode ser que você queira criar um site, daí você tem que pagar o registro do site, pagar a montagem do site, ou então, não, eu não quero um site, eu só vou, sei lá, imprimir cartões, vou Uhum. fazer alguma visita em alguns advogados, né? Então, tenta entender um pouco qual que é a melhor logística para você, né? E nesse caso aí, eu diria assim, existe no próprio YouTube, né? Você tem material à disposição muito grande, né? Com a inteligência artificial, isso se tornou ainda mais fácil, né? Uhum. Você encontrar material e trocar alguma ideia, ver se você está indo no caminho certo. Você tem site? Tem um site. Como que você trabalha com o seu portfólio? Porque eu imagino que tenha coisas que você não possa colocar lá, já que está agregado com, sei lá, segredo de justiça, coisas desse gênero. Como que se cria um portfólio? Acho que é uma curiosidade interessante para É quem... interessante, na verdade, sim, eu tenho um site, ser uma consultoria Quanto, mas para quem está começando, uma forma seria o LinkedIn. Em vez de ser Facebook, Instagram, o LinkedIn é uma plataforma mais profissional. Então, Aham. você cria lá gratuitamente, você tem lá um perfil no LinkedIn, né? E que eu acho que aquilo ajuda a divulgar Uhum. o seu portfólio, a sua imagem, né? Entendi. E começar a fazer contato com advogados. Lá tem muitos advogados que você pode ir adicionando, Aham. né? Abordando, se apresentando de uma forma fácil. Entendi. Quando você fala em conversar com um advogado, eu posso ir no escritório de advocacia e falar: olha, estou atuando como perito, quero oferecer meus serviços. Como que é esse approach aí? Isso pode acontecer, mas eu confesso que muitas vezes a gente gasta tempo e nem sempre dá um bom retorno. Aham. Pelo menos para mim não tem sido o Entendi. melhor caminho, não. Eu acho o LinkedIn interessante, o site, o próprio Corecon e o Cofecon tem lugares para você se inscrever e dizer que você está apto a atuar como perito ou Uhum. como assistente técnico, Uhum. né? Recebi várias indicações desta forma, né? Então eu acho que seria o caminho mais indicado. Quanto aos cursos, os cursos nos dão a possibilidade, eu já fiz vários, a possibilidade de você interagir, conhecer colegas, né? Eh, então, eu acho que o curso é válido, mas um bom livro, ele ajuda bastante aí, né? E então, como eu falei, hoje com o complemento da inteligência artificial, você pode, né, interagir, é como se tivesse um professor do seu lado ali para, né, dizer se você está indo no caminho certo ou não. Tem uma dica de livro? Oi? Tem um livro para indicar para o pessoal que está querendo Depende começar? da área de atuação. Por exemplo, tem Entendi. livro na área trabalhista, eu atuei muito na área federal, Uhum. né? Agora, atualmente, tenho, é só quando aparece algum caso tributário, já fiz muitos Uhum. casos tributários na área federal. Eh, eu diria assim que você pode tentar pesquisar o que está, o que eu falei, tenta baixar gratuitamente algum livro. O próprio tribunal tem manual de normas que você Hum. pode baixar gratuitamente, só ali já é uma escola, ali já ensina para você como devem ser as coisas. Por exemplo, às vezes o advogado escreve erroneamente juros e atualização monetária, Aham. sendo que, na verdade, você é sempre atualização monetária e depois juros, né? Entendi. Outra coisa que também, às vezes a pessoa fala assim, eu atualizei para esse mês, por dia 20 e tantos. Não, na verdade, a atualização monetária, que é feita utilizando a tabela do tribunal, você está atualizando para até o final daquele mês, para o pagamento no primeiro dia no mês seguinte. E muita gente não sabe disso. É que nem o salário. Quando você Uhum. recebe o seu salário, ele até o último dia do mês é uma mera expectativa. Mera expectativa. Ele é um direito seu Sim. somente no dia seguinte. Ah, claro. Então, para a gente encerrar, passa novamente o serviço de como que a pessoa entra em contato com o plantão. Vou dar mais trabalho para o pessoal que vai colocar esse conteúdo nas nossas redes sociais. Vou pedir para colocar os links do Corecon e do Cofecon para as pessoas poderem ver como que preenche E do Sindicom. e do Sindecom Sindicom também. para as perícias, Sim, né? Sindicom para os plantões, Portanto, Cofecom e Corecon para a pessoa poder saber como se inscreve e coloca seus dados lá para poder atuar como perito. Então, mais trabalho para o pessoal que está
que vai editar e colocar esse conteúdo nas nossas redes sociais. Mas para a gente encerrar, passa o serviço de novo, o dia, o horário, como que entra em contato, quais documentos que precisam, etc. Passa isso para a gente. Então, toda terça-feira acontece o plantão, mas embora o plantão tenha dito terça-feira, você pode encaminhar dúvida no sábado, no domingo, na segunda, né? E, teoricamente, na terça-feira é o nosso prazo, né, como professores, né, para respondermos àquela dúvida. Embora tenha agendado, por exemplo, às 4 da tarde. 4 da tarde seria, digamos assim, caso ele queira falar comigo, então eu ficaria disponível naquele horário. Se ele quiser me ligar, pode me ligar naquele horário. Ou então o outro aluno vai ser às 4h30. Então, me ligar às 4h30, estou à disposição. Mas, previamente, eu já respondi para ele, esclarecendo a dúvida principal que ele teve. Né? Entendi. E se a pessoa quiser vir aqui presencialmente tomar um café, também vocês atendem ou, por enquanto, só online? Eu acho que é melhor ver com a Monique aí. Bom, Antônio, obrigado pela gentileza, obrigado por ter aceitado o convite e participar aqui desse programa, dessa temporada especial de 90 anos do Sindecom e 25 anos aí do Economia Dia a Dia. Volte sempre, a casa é sua. Perfeito, fiquei muito contente, fiquei muito feliz de ter participado dessa primeira entrevista inaugurando o novo local. E para vocês que ficaram até o final, quero agradecer a parceria e a companhia de sempre. Se tiverem alguma dúvida para mandar para o Antônio, encaminhem para a gente, coloquem aqui nos comentários que a gente direciona para ele. Eu tenho certeza que ele vai responder com o maior prazer. Eu espero ver todos vocês na próxima. Tchau, tchau.